Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso barquinho. Olá, gente. Boa noite, boa noite. A quem está chegando agora, boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente retornando ao horário antigo, né? Que foi desde o começo aí dos nossos barquinhos, que era às 21 horas, né? Eu sinto que esse horário mais gente consegue acompanhar também, né? E para nós, por conta aqui das demandas todas, acabou ficando um horário melhor também, né? Mas vamos lá, boa noite a todos, boa noite Silvia, boa noite Márcia, boa noite Rita, Dayana, boa noite Vera, boa noite Ângela, Ká, Érica, Sandra, boa noite Adilson Capoia, boa noite Sandra Lima, boa noite a todos queridos, Márcia, Graciele, boa noite Andréia, Gabi, Silvia. Como é que vocês estão, meus queridos? Todo mundo bem? Boa noite, Aline. Boa noite, Neia. É isso aí, gente. Tá legal o som aí pra vocês? Tá bacana aí? Depois vocês me dão um feedback. Boa noite, Rosa, Lilian. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, sejam também muito bem-vindos. Me falem aí de onde vocês estão escrevendo, de onde vocês estão conectando com a gente. E a nossa live de hoje, né, é uma live com um tema bem delicado, que as pessoas, muitas vezes eu sinto que evitam falar sobre esse tema, né? Até achar material sobre esse tema é difícil, porque parece um tabu, né? Mas com a gente aqui, a gente não tem tabu, né? Porque todos os assuntos são possíveis de serem abordados, né? À luz da doutrina, à luz da psicologia, à luz de Deus, à luz de Jesus. Então é com muito carinho, com muito respeito que a gente vai abordar esse tema de hoje, infertilidade e aborto, né? Com muito respeito, mas sabe, principalmente pela quantidade de mensagens que eu tenho recebido nesses últimos tempos, primeiro de casais com dificuldade de conceber um filho, né, pelas questões da infertilidade, e segundo pela quantidade de pessoas aprisionadas aí a uma culpa muito grande por um aborto, né, especialmente ali na juventude. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Hoje nós vamos falar sobre essa questão que bate a nossa mente com relação à infertilidade, né? Só eu sou assim? Por que só comigo não dá certo? Né? Isso é castigo? Tem a ver com o meu passado? E com relação à questão do aborto. Eu vou ser punida? Eu vou para o inferno? Vou sofrer perseguição? Né? Como me livrar dessa culpa? Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso tudo na noite de hoje, né? Mas antes a gente vai se conectar aqui pela nossa prece, né? Se conectar aqui pelos nossos corações, pedir a espiritualidade que hoje nos ilumine muito, porque falar sobre esses assuntos polêmicos, a gente sabe que a gente precisa ter muita concentração, né? E a gente vai pedir a todos vocês para que a gente vibre juntos aí nessa vibração, certo? Nessa conexão. Sejam todos bem-vindos. Silvia, eu não estou no YouTube também. As lives sobem para o YouTube depois, né? Eu coloco sempre por lá, porque o pessoal às vezes não consegue assistir às 21 horas. Tem muita gente que assiste depois, às vezes fazendo uma caminhada, às vezes lavando uma louça, às vezes limpando a casa. O importante é a gente se conectar. Claro que parece que a energia aqui, quando a gente está junto aqui ao vivo, parece que é ainda mais especial. Mas é claro que depois também, né, a espiritualidade se faz presente e o importante é a gente estar nessa busca, né, juntos. Meus queridos, então vamos lá, vamos preparar o nosso coração aí com uma prece. Eu vou apagar aqui a luz. Para a gente se conectando, para a gente se acalmando, para a gente se tranquilizando.
respirar bem fundo, fechar os nossos olhos, acalmar o nosso ser, nosso pensamento, pedir à espiritualidade amiga que nesse instante se conecte a nós. Nesse instante gostaríamos de pedir por todos aqueles irmãozinhos que estão em aflição, nos hospitais. Queremos pedir sempre nossa prece com muito carinho pelas crianças, por aqueles que enfrentam a dificuldade de um diagnóstico ou de um quadro de câncer, de uma demência. Todos os diagnósticos nos causam sofrimento. Quero pedir em especial para a pequena Melinda, de 2 aninhos, que nesse instante está internada, filha da nossa irmã Aline, para fazer sua quimioterapia. Que a espiritualidade amiga possa ir até ela, Dr. Bezerra de Menezes, com sua equipe médica. Aos amigos espirituais, que possam ir ao encontro de todos aqueles que estiverem no seu pensamento. O seu pensamento agora será o endereço. Então pensa, meu irmão, minha irmã, em todos aqueles que você sabe que nesse instante carece de um cuidado, carece de um carinho, inclusive nós mesmos. Mãe Maria, estenda seu manto de luz e de paz sobre o nosso pensamento, dissipando qualquer aflição, qualquer medo. Prepara o nosso espírito para as palavras, para as lições de hoje, que a gente possa aprender juntos, tendo como pano de fundo o amor do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Acredite, está aqui. Feche os olhos só pra ver como é lindo esse amor. Sua luz em nossa luz, almas gêmeas a percorrer o caminho pra vencer. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar, seja livre. Seja você. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar, seja livre, seja você. Sou teu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece, do teu lado eu vou estar. Sou teu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece, do teu lado eu vou estar. Sou teu anjo. Que assim seja.
Então vamos lá, meus queridos. Vamos lá, meus irmãos. Olha, eu faço votos e vibrações para que essas energias que a gente criou agora, né? Essa música tão bonita que remete ao nosso anjo da guarda, né? Que remete às presenças espirituais que nesse instante se fazem presente em nosso lar, né? E que possam ir e ter ido visitar aqueles que necessitam, né? E nesse instante, faz tempo que eu não trago aqui, olha o que eu trouxe para vocês hoje. Floresceu a nossa roseira. Floresceu, gente. E que essa rosa possa perfumar o nosso coração, né? Para que essa live possa, uma vez mais, esclarecer o nosso ser. Porque a nossa intenção aqui, com o nosso barquinho de cada semana, é justamente a gente conseguir conhecimento para que a gente se possa caminhar liberto da culpa, liberto do medo, liberto da ansiedade, em conexão com a fé, em conexão com nós mesmos, né? Então, essa é a nossa pretensão na live de hoje, né? Talvez você aí do outro lado fale assim, Eduardo, mas esse tema, né? Infertilidade, aborto, não interessa muito para mim, eu nunca passei por essa experiência. Pois é, meus irmãos, mas a gente nunca sabe quando vai atravessar. Às vezes alguém que a gente ama, às vezes alguém que a gente quer bem, às vezes alguém que nos busque uma palavra um dia. E a gente pode, através dos conhecimentos aqui compartilhados, trazer uma luz para essa pessoa, né? E hoje a gente veio aqui justamente para quebrar algemas, né, que muitas vezes nos foram colocadas aí, principalmente com relação à questão de culpas por erros do passado, né? Mas é isso, queridos. Eu vou pedir licença para a gente desligar aqui os comentários, na certeza absoluta de que a conexão entre os dois planos se fizeram e muitos entes queridos vieram abraçar, né, uns aos outros aqui. Mas, bora lá. Gente, acho que essa é a nossa última ou penúltima lição do livrinho. Depois a gente vai começar um novo roteiro de navegação, que eu ainda não sei por onde vai. Mas eu tenho fé que na hora oportuna ele vai aparecer. O que seria de nós? Esse é o tema da nossa live de hoje, né? O que seria de nós? Fala-se muito a respeito do aborto, mas eu penso em minha mãe. É uma frase do Chico. Eu penso em minha mãe que me esperou em uma gravidez repleta de doenças, como aconteceu em meu nascimento. Se ela estivesse decidida a me expulsar do seu próprio seio através do aborto, eu não sei o que seria de mim. Então, a lição de hoje começa com essa fala, quase que num teor de desabafo aí do Chico, né? Ele diz que quando a mãe dele, né, Maria João de Deus, estava gestando, ela tinha muitas e muitas doenças. Tanto é que quando o Chico era criança, ela desencarnou, né? Ainda quando ele era muito novinho. Mas ela escolheu ir até o fim, mesmo tendo a sua saúde prejudicada, a sua saúde limitada, né? Ela escolheu ir até o fim. Então ele faz a reflexão. Se ela tivesse decidido a me expulsar do seu próprio seio através do aborto, eu não sei o que seria de mim. E eu acho interessante, olha o que o De Luca traz, né? Ao ler esse relato do Chico, fiquei a pensar no que seria de nós se a sua mãe tivesse decidido pelo aborto. Não conheceríamos o maior médium de todos os tempos. Não teríamos tido contato com um dos seres mais evangelizados que já pisou no planeta Terra depois de Jesus. Não teríamos acesso a centenas de revelações espirituais que suas mais de 400 obras têm apresentado. Não seríamos tocados por tantos gestos de amor que brotaram do seu formoso coração. A minha e a vida de milhares de pessoas não seriam as mesmas. Louvemos Dona Maria João de Deus, mãe de Chico, que, enfrentando inúmeras dificuldades orgânicas e financeiras, confiou na providência divina
e levou a gestação até o fim, em uma época em que os recursos médicos praticamente inexistiam no desconhecido vilarejo de Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais. Chico contou que, ainda pequeno, sua mãe lhe ensinara uma canção para os momentos de dificuldade, que dizia assim: eu vivo contente e feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflições, pois tenho Jesus no meu coração. A letra é simples, é um hino de esperança, alegria e otimismo. Por certo, Dona Maria cantou quando estava grávida de Chico. Quem dera todas as mãezinhas inclinadas ao aborto não terapêutico pudessem também cantá-la, para que o mundo recebesse outros tantos Chicos. Bom, essa fala introdutória, né, da nossa conversa de hoje, da nossa live de hoje, ela é trazida no sentido de uma reflexão, né? E no sentido de um incentivo à gestação. Ainda que as dificuldades de ordem emocional, ainda que as dificuldades de ordem orgânica estejam presentes, incentiva-se, né, a gestação. Mas a gente não está aqui hoje, né, para a gente apontar o dedo. A gente não está aqui hoje para condenar. Pelo contrário, a gente está aqui nessa live de hoje para desacorrentar, para libertar corações que por muito tempo ficaram presos à culpa decorrente de um aborto e também para descortinar pensamentos ainda conectados a um Deus punitivo. Então, se de repente, né, eu não consigo a gestação nessa vida, será um castigo divino pelo que eu fiz no passado, né? Bom, para começar, por que falar sobre isso? Por que falar sobre a infertilidade e o aborto? São dois extremos, percebe? Um quer ter muito um filho e não consegue. E o outro está esperando um filho, mas por N motivos não quer tê-lo, né? Não quer que ele venha à vida, que ele venha à luz. A origem, apesar de se parecerem conceitos muito diferentes, mas a origem dessas duas questões estão sempre em alguma situação espiritual que a gente teve. Estão sempre relacionadas a algum tipo de plantio, algum tipo de planejamento. A gente vai estudar hoje que nem tudo que a gente passa é provação, é expiação. Às vezes, a gente está simplesmente experienciando uma vida, uma situação aqui neste planeta em que ser mãe não seria a situação mais adequada para nós nessa vida, né? Então, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a infertilidade, né? Eu acho que todo mundo deve estar acompanhando isso, né? Com um certo susto, até com certa surpresa, o quanto tem surgido casos de infertilidade, o quanto tem surgido casos de pessoas que não conseguem ter filhos, né? Que se submetem aos tratamentos e ainda assim é difícil de engravidar, né? Isso decorre do quê? É só ligado à parte espiritual, Eduardo? A gente não pode, né, generalizar tudo ligado à questão espiritual. Isso também é decorrente, por exemplo, de um uso prolongado de anticoncepcionais, né? Isso também é decorrente hoje das pessoas estarem engravidando com uma idade, né, mais avançada, e a gente tem uma queda na qualidade na produção de óvulos, por exemplo. Isso é decorrente de uma alimentação, né, às vezes cheia de hormônios, enfim. Tem fatores orgânicos? Tem. Mas tem fatores espirituais? Tem também. Tem também. Independente do fator, quando a gente tem essa dificuldade de não gerar um filho, apesar de que psicologicamente não gerar um filho não significa perder um filho, né? Não é perder um filho, mas existe também um luto interno pelo que não aconteceu. É um luto pelo que não aconteceu. E a pergunta que fica a cada menstruação que desce sempre é: o que eu fiz de errado? Porque a fulana
que tem uma vida toda desregrada, engravidou. A ciclana, que nem queria filho, já tem 3, engravidou. E eu que estou nessa luta já há tanto tempo não consigo. O que eu fiz de errado? Não é sempre a pergunta que surge como a nos corroer por dentro, né? Trazendo sempre uma necessidade de culpabilização. E isso gera uma dor emocional imensa, imensa, né? E o mais triste ainda é quando a gente vê, até dentro do espiritismo, né? Pessoas com certa insensibilidade dizendo, olha, a infertilidade nessa vida é porque você abortou muito em outra. A infertilidade nessa vida é porque você fez mau uso do seu aparelho sexual, né, em outras vidas. E aí nessa vida, como ele está comprometido, você tem essa dificuldade, né? E assim, pessoal, pode até ter alguma ligação com isso? Pode. Como eu disse para vocês, toda colheita ela é decorrente de um plantio. Mas a gente, primeiro ponto, não pode generalizar. Não pode generalizar. Por quê? A gente já estudou aqui que nós vivemos num mundo de expiação e provas. Expiar com X significa reparar erros do passado. Então, pode ser por conta de erros do passado? Pode ser. Mas eu quero te perguntar uma coisa, né? Qual a necessidade que a gente tem de saber para qual finalidade, né, serve saber se a minha infertilidade nessa vida é decorrente de uma expiação por algo que eu fiz de errado no passado ou de uma prova, né? Que no caso seria, por exemplo, eu vim nessa vida para não ter filho. Eu vim nessa vida porque o meu amor, a energia materna, eu vou delegar para outra questão, para outra função. Qual a finalidade da gente buscar nos culpabilizar? É esse que é o cerne da questão de hoje da infertilidade, né? Porque eu fiz aquela caixinha de perguntas para vocês perguntarem a respeito do assunto e eu nem sei quantas perguntas eu recebi lá dizendo, Eduardo, eu não consigo gestar nessa vida, eu sou infértil, já estou não sei quantas fertilizações já tentei e não consigo. É castigo divino? É culpa pelo que eu fiz no passado? É castigo pelo que eu fiz no passado? Então, assim, a primeira coisa, vamos fazer um exercício de autocuidado, de soltar esse chicote da culpa, porque aquela ideia de autoflagelação, né, que tinha aquele chicotinho que as pessoas se autoflagelavam, ela não combina mais com esses tempos que a gente vive. Primeiro, porque se autoflagelar, se autoculpar, não nos tira do lugar. E segundo, independente do motivo pelo qual a gente não consegue engravidar nessa vida, saber a razão não vai alterar nada. Não vai alterar nada. Apenas vai fazer com que eu me sinta mais culpado. Apenas vai fazer com que eu me sinta menos merecedor do dom da vida. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês é: abandone a ideia da culpa. Abandone a ideia da punição. A gente já estudou aqui juntos, né, que a gente precisa desumanizar Deus. Nós ainda trazemos muito enraizado dentro de nós aquele Deus do Antigo Testamento, que ele castigava os homens, que ele punia os homens, que ele se comprazia em dar o castigo para aqueles que não seguissem as suas leis. E Deus é amor. Deus é amor. Se você acha que ele traria a infertilidade por castigo, por punição, de forma alguma. A gente tem muitas situações, né, como eu disse para vocês, em que a infertilidade, por exemplo, ela é decorrente de uma expiação. Por exemplo,
tem grandes espíritos que não tiveram filhos. Chico teve filho? Não. Madre Teresa teve filho? Não. Ah, mas eles não casaram. Tudo bem, vou pegar um que casou. Kardec, né? E Amélie, a esposa dele, tiveram filhos? Não, não tiveram. Nossa, Eduardo, mas por que não tiveram? Porque hoje a gente vai entender que a energia maternal, ela não necessariamente precisa estar direcionada para um filho. A energia maternal, que é a energia de cuidar, que é a energia de amar, ela pode ser direcionada para um projeto. Ela pode ser direcionada para outras pessoas que não necessariamente tenham saído do meu ventre. E a coisa mais importante desse primeiro ponto da nossa live com relação à questão de infertilidade é que eu quero trazer para vocês uma reflexão que me foi soprada hoje. O que é ser mãe? Para você que está aí do outro lado, responde para mim. O que é ser mãe? E talvez a resposta mais simplista que a gente vai dar, que a gente vai falar é: Eduardo, ser mãe é dar à luz. E eu concordo com você. Ser mãe é dar à luz. Mas eu vou te convidar a prestar atenção nessa expressão. Dar à luz. Dar à luz. Ter um filho gerado no seu ventre não é garantia de dar à luz. Porque a luz que importa não é a luz do sol, quando a criança sai do ventre. Não é essa luz que importa. É a luz do espírito. Dar à luz está relacionada a conduzir um espírito até a luz. Isso é dar à luz. E você nunca mais vai ver essa expressão do mesmo jeito. Ser mãe é dar à luz. E eu posso dar à luz, conduzir até a luz, crianças que não vieram do meu ventre. Pessoas que não vieram do meu ventre, mas que nem por isso eu não dei à luz. Porque eu ajudei a despertar as potencialidades de amor daquele espírito. Então, para aquele espírito, eu fui mãe. Eu fui mãe. Entende? O que é dar à luz? Teve muitas pessoas que me mandaram, teve até uma questão que eu me preocupei, né? Com relação à infertilidade e adoção, né? Muitas pessoas vão para o caminho da adoção quando a infertilidade acontece, né? E o caminho da adoção é um caminho belíssimo, belíssimo, belíssimo. Você traz a oportunidade, né, de no teu lar ter um despertar ali, ter um acolhimento para um espírito que veio de outro ventre, dar à luz, né? Mas eu quero falar uma coisa muito séria para vocês, de quem passou pelo procedimento de adoção. Adote por razão, adote por amor, mas nunca adote por caridade e nem por emoção, porque a adoção não é um gesto de caridade. Nossa, Eduardo, é estranho você falar isso. A primeira vez que eu ouvi alguém falar isso, eu também achei muito estranho. Mas quando a gente pensa na adoção como um gesto de caridade, é um primeiro ato de desrespeito por aquela criança que você está adotando. Porque eu não posso trazer uma criança na minha casa apenas pelo gesto de caridade. Só a caridade não serve. Eu tenho que estar preparado racionalmente. Eu tenho que estar preparado psicologicamente, afetivamente, para a chegada daquela criança. Porque você receber uma criança adotada é um gesto lindo, mas implica em muitas dificuldades. E toda dificuldade implica em preparo. Então, a gente tem que ter responsabilidade, meus irmãos, né? Porque eu sei que às vezes no impulso de falar assim, não consegui ser pai por natural, biológico, o caminho então agora é a adoção. Que bom que seja,
Mas se também não for, existem inúmeras outras formas de ser pai. Existem inúmeras outras formas de ser mãe. Porque é como eu disse para você, ser pai e mãe é dar à luz. É dar à luz. E a gente pode dar à luz encaminhando, orientando, certo? Não necessariamente eu preciso adotar. Se você sente no teu coração o ímpeto da adoção, faça a seguinte pergunta para você mesmo. Eu estou fazendo isso por emoção ou estou fazendo isso racionalmente? Eu estou disposto a me preparar para isso? Porque assim, preparado ninguém tá. Se a gente for esperar estar 100% preparado para ter o gesto de adoção, ninguém adotava. E quem de nós está 100% preparado para ser pai, para ser mãe? Nenhum. O processo acontece durante o desenvolvimento, né? Mas quando a gente toma um gesto de trazer uma criança para a nossa casa, a gente tem que ter, no mínimo, uma predisposição a se preparar, né? Conversar muito bem com o parceiro, conversar muito bem com a família e aí sim tomar esse gesto, né? Bom, falando um pouquinho sobre a questão da infertilidade, né? Para a gente abandonar esse conceito de culpa, para a gente redefinir esse conceito de mãe. E se você tem o sonho de ter um filho teu, não perca a esperança. Vai atrás sim, né? Mas também se permita redefinir o conceito do que significa ser mãe, certo? Aborto. Agora eu queria falar um pouquinho sobre aborto, né? E para a gente falar sobre aborto, antes eu quero trazer as 3 questõezinhas que estão lá no Livro dos Espíritos, né? Para falar sobre aborto. E depois eu vou trazer as questões que vocês mais perguntaram, que eu acho que são questões universais sobre esse tema, certo? A primeira questão que está lá no Livro dos Espíritos é a 357, que pergunta assim, ó. Que consequências tem para o espírito o aborto? Então ele está perguntando para aquele espírito que ia voltar, né? E aí de repente a mãe aborta e aquele espírito não pode voltar. Quais são as consequências para aquele espírito? E aí eles respondem, é uma existência nula e que ele terá de recomeçar. Ou seja, aquela existência simplesmente não valeu, não é contabilizada, digamos assim, e haverá um recomeço do processo reencarnatório. É um transtorno para o espírito que queria reencarnar? É um transtorno. Por quê, Eduardo? Porque interfere em todo o planejamento reencarnatório. Interfere em todas as expectativas de que iria chegar. Imagina só, eu vou fazer uma alegoria aqui, muito simples, mas é exatamente dessa forma. Você ia para uma viagem muito esperada. Que sim, você estava com um pouco de medo, mas você se preparou tanto para essa viagem, esperou tanto por essa viagem, e aí de repente, quando você está lá para embarcar, eles falam assim, olha, infelizmente o avião deu uma pane e a viagem não vai mais acontecer. Eu acredito que o sentimento seja parecido, aumentado em termos de decepção, porque muitas vezes o espírito tem a impressão, a sensação de que foi rejeitado, né? Então, é uma situação difícil para o espírito que estava predisposto a encarnar? É difícil. E ninguém está aqui para fantasiar, ninguém está aqui para romantizar. Eu estou aqui para dizer a verdade para vocês. É um processo muito difícil para um espírito que tinha a expectativa de voltar e sofre o aborto, né? A gente vai voltar nisso. A próxima questão é a 358, que diz assim, ó. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Aqui você vê o tanto que o Livro dos Espíritos ele é um livro atual. Porque tinha uma ideia, né, de permitir o aborto até tantas semanas, né? Aqui Kardec já pergunta e os espíritos já falam.
há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando, né? Então, olha aqui, a espiritualidade que ela é muito firme e às vezes essa resposta pode nos gerar uma culpa. Há crime, sempre que a gente transgride a lei de Deus. Então, você está dizendo, Eduardo, que eu que cometi aborto sou uma criminosa? Estou te dizendo que você é uma criminosa. Sério, Eduardo? Sério. Você é uma criminosa porque transgrediu a lei de Deus. O Eduardo também é um criminoso, porque muitas das vezes eu vivi com o supérfluo, sendo que eu precisava só do necessário. Muitas das vezes eu negligenciei a ajuda. Muitas das vezes eu maldisse o meu irmão. Então eu só quero te recordar uma coisa. Um dia, o Chico perguntou para o Emmanuel assim, Chico, Emmanuel, o que é um criminoso? E o Emmanuel respondeu assim, é qualquer um de nós que for descoberto. Todos nós somos criminosos. Eu não estou te dizendo isso para passar pano, né? No sentido assim, você abortou e está tudo bem. Não, é um crime quando a gente transgride a lei de Deus? É. Mas neste processo que a gente está nessa vida, de buscar crescer a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a gente vai ter que entender que o erro vai fazer parte. Eu errei ontem, eu errei hoje e eu vou errar amanhã. Eduardo, mas aí é muito fácil pensar assim. Não. O nosso pacto aqui, no nosso barquinho, não é que nenhum de nós vai deixar de errar. Esse não é o nosso pacto. Se você acha que esse está muito enganado. O nosso pacto aqui, meus irmãos, né? Eu falo pacto, nossa comunhão, nosso propósito é que a gente cada dia mais se esforce para não cair nos mesmos erros. Para que a cada dia mais a gente tenha mais energia para lutar contra as nossas más tendências. Mas de vez em quando a gente vai cair. De vez em quando a gente vai errar. E é importante que ao final do dia a gente sempre faça um balanço. O que eu poderia ter feito diferente? Para que amanhã eu não caia novamente no mesmo erro. E o aborto é um desses erros. É um desses erros, né? Então, se eu abortei no passado, eu tenho um erro contabilizado? Tenho. Mas não significa que não pode ser reparado, né? E quem diz isso, Eduardo? Bom, quem diz isso é o próprio Jesus. Quem diz isso é o próprio Jesus, né? Quem diz isso é uma fala muito bonita, né? Que eu até anotei aqui pra gente, ó, que fala assim, ó, que toda vez que a justiça nos procura para acerto de contas, que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Ou seja, traduzindo, se eu cometi um aborto no passado, como é que eu reparo isso? Como é que eu olho para esse crime, para essa transgressão e eu reparo isso? Através do trabalho. Através do refazimento, do redirecionamento da minha conduta, dos meus pensamentos para o trabalho. Porque ficar se martirizando por algo que eu fiz no passado não vai reparar nada. Nada. Agora, empregar aquela energia que foi negligenciada, aquela energia de amor, que não foi colocada em prática, para de repente, por exemplo, cuidar dos filhos de outras pessoas, é colocar a energia a favor do bem. E é assim que a gente repara. É assim que a gente se liberta de uma culpa. É assim que a gente agrada a Deus. Porque aí eu posso não ter dado a luz no passado. Vou voltar nesse conceito. Mas eu vou dar a luz agora. E não precisa sair do meu ventre. Entende? Então,
muito cuidado com compensação por erro também. Às vezes, o que a gente pensa? Eduardo, eu abortei no passado, então agora eu vou adotar. Não faça isso. A gente não compensa um erro com o outro, né? A adoção, já vou repetir mais uma vez, ela pode existir, é um gesto muito bonito, mas tem que vir com responsabilidade e não para compensar um erro do passado, certo? Agora, gente, eu queria trazer algumas perguntas que vocês fizeram, né? Que foram perguntas, assim, muito interessantes, que eu trago aqui sempre com a pretensão de libertar. Mais uma vez, eu queria repetir para vocês. O tema de hoje foi escolhido principalmente pela quantidade de mensagens que eu recebi no direct relativo a esses dois assuntos, né? E por coincidência, tinha uma lição que ainda estava sem ler, que trazia esse tema do aborto. Então, a primeira pergunta que eu queria trazer, que eu nunca tinha visto ninguém falando sobre isso, é com relação à pílula anticoncepcional, né? Um de vocês perguntou assim: Eduardo, quem toma o anticoncepcional é considerado um aborto? O que vocês acham? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que ler a questão 344 do Livro dos Espíritos, que diz assim, ó: a união começa na concepção. A união do espírito ao corpo começa na concepção, mas só se completa no nascimento. A partir do momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo se liga a ele por um laço fluídico que vai se estreitando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. Então, eu quero, assim, começar de uma vez por todas construindo esse conceito na sua mente e na minha também. Quando que há vida? A partir do momento em que o espermatozoide encontra o óvulo. Ali já existe vida. A partir do momento em que há a primeira duplicação de células, ali já existe vida e já existe um espírito ligado por um laço fluídico àquele embriãozinho, aquela celulinha ali, ovo, né? Ali já existe vida. Então, voltando na pergunta da pessoa, tomar a pílula anticoncepcional é considerado um aborto? Bom, para quem conhece a pílula anticoncepcional, sabe que ela age impedindo a fecundação, né? Então, se ela age impedindo a fecundação, não tem aborto, porque não acontece a concepção. Então, você está dizendo que a doutrina espírita é a favor do uso do anticoncepcional? É claro. Se eu não quero ter um filho agora neste momento, se eu não estou preparado para isso, mas eu quero ter relações sexuais com o meu parceiro, porque como a gente viu, o sexo feito entre pessoas que se amam, feito entre pessoas que se respeitam, é inclusive energia curativa, é inclusive energia de conexão do casal. Nós, da doutrina espírita, acreditamos que não tem problema nenhum, né? Diferente é se eu tomo um anticoncepcional para poder sair por aí praticando o sexo com qualquer um, né? Mas aí é outro assunto. Nós vamos concentrar neste daqui hoje, certo? Então, Eduardo, você está dizendo que todo método contraceptivo que impede a fecundação, ele não é considerado aborto? Isso, não é considerado aborto. Mas e a pílula do dia seguinte? Fizeram essa pergunta. Vocês estão muito bons de pergunta, porque vocês foram assim no cerne, sabe? A pílula do dia seguinte, para quem não sabe, eu também não sabia com profundidade, fui pesquisar. Ela age em 3 situações. Ela ou impede a ovulação, ou ela impede que o óvulo que ele se prenda à parede do útero, mas é um óvulo que já foi fecundado, ou então ele dificulta o trajeto do espermatozoide até o óvulo. Então vamos raciocinar aqui comigo. Será que a pílula do dia seguinte é considerada abortiva? Olha o que eu falei. Muitas vezes ela impede que o óvulo fecundado se prenda à parede do útero.
ela é considerada abortiva. Por isso que dentro do espiritismo a gente não recomenda o uso da pílula do dia seguinte. Por quê? Porque se já houve a fecundação, ali já tem vida. Ali já tem vida. Já tem um espírito ligado por um laço fluídico àquela celulazinha ovo ali. E a pílula do dia seguinte, muitas vezes, vai impedir que esse ovinho grude ali na parede do útero para poder se desenvolver. Certo? O que acontece, Eduardo, em termos espirituais, com quem fez aborto? É uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil que vocês fizeram, né? Bom, é difícil a gente responder pelos outros, porque as consequências estão muito relacionadas ao grau de maturidade daquele espírito que você ia receber. Tem gente que às vezes vai fazer uma viagem e quando perde a viagem por circunstâncias alheias à sua vontade, fala assim, não tem problema não, na próxima viagem a gente vai. Mas tem gente que não aceita muito bem e fica incomodado com isso, fica chateado com isso, fica triste com isso, fica com raiva por isso. E o mesmo acontece com os espíritos. Muitas vezes os espíritos que a gente, entre aspas, frustra a reencarnação pelo aborto, eles ficam tristes conosco, eles ficam magoados conosco. Nossa, Eduardo, mas então como é que a gente faz para reatar esses laços? Amando. O amor cura tudo, inclusive as frustrações, as decepções, oportunizando uma reconciliação, modificando o nosso pensamento, a nossa conduta, né? Então, não tem outra solução que não seja essa, né? 3. Um aborto espontâneo pode ser que na próxima gravidez seja o mesmo espírito? Então, a pessoa estava gestante, né? Só que ela sofreu um aborto espontâneo. E aí? E aí ela engravidou depois de um tempo e teve um filho. Pode ser o mesmo espírito daquele que estava no ventre dela, quando ela sofreu o aborto espontâneo? Pode sim, pode. Inclusive há uma grande chance de ser. Porque muitas vezes, é o que eu disse para vocês, no caso do aborto espontâneo, muitas das vezes é porque o espírito que estava programado para vir, ele desistiu. Desistiu por N fatores, principalmente por medo do que ele ia encontrar aqui. Porque, gente, sinceramente, quando a gente está no plano espiritual, a gente tem uma noção do que acontece aqui na Terra. Sabe que aqui o bicho pega em termos espirituais. Sabe que aqui a gente tem as dificuldades relacionadas às vaidades, às violências, aos prazeres. Sabe que a gente tem muita chance de falhar. Sabe que às vezes dentro daquela família você vai vir como filho de alguém que foi seu grande inimigo. Então muitas vezes na hora que chega na hora H, o espírito desiste de reencarnar. Isso acontece. Isso acontece. E aí muitas vezes acontece o aborto espontâneo. Claro que tem N motivos. Pode ser um fator orgânico também, né? Pode ser uma incompatibilidade ali, genética, enfim. Mas pode ser também essa questão espiritual, certo? 4. Um aborto espontâneo é de alguma forma uma punição por outra encarnação? Infertilidade pode ser alguma prova nessa existência por a pessoa ter feito aborto em vidas passadas? Aí a gente vai falar de novo do que a gente já falou no começo da live. Vamos abandonar essa ideia, tá? Abandona essa ideia de ficar buscando culpado. Gente, culpa não resolve nada nessa vida. Não só nessa situação, mas qualquer outra que você ficar buscando culpado. Pra quê? Para escolher quem a gente vai jogar pedra? Ainda que seja em nós mesmos? Para que eu vou ficar tentando adivinhar? Entende? Então vamos ter mais sensibilidade. Eu sei que tem muitas pessoas de centros espíritas aqui assistindo, pessoas que fazem orientação,
né, no atendimento fraterno, presidentes de casas. Meus irmãos, vamos ter empatia com quem nos procura nessa situação. Porque às vezes a gente é tão insensível que a gente sai falando para todo mundo que o aborto é um crime, que ele vai sofrer as consequências daquilo, que o espírito vai perseguir, que não sei o que tem. Que isso, gente? Vamos acolher, vamos amar, claro, vamos conscientizar, igual a gente está fazendo aqui. Eu não tô romantizando nada. Estou dizendo para vocês todas as consequências. Mas também estou dizendo que a gente tem um Deus de amor. E também estou dizendo que ninguém resiste ao poder de amor. Inclusive um espírito que foi rejeitado no passado. Né? Quem fez um aborto na juventude, pressionado pela mãe, pela família, por imaturidade, sem ter noção do que estava fazendo, tem perdão de Deus? Vai para o umbral? Mais uma vez eu digo para vocês, vamos abandonar a ideia do Deus do Antigo Testamento. Não tem o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tem necessidade de nos perdoar. Só perdoa se é ofendido. E Deus não é ofendido pelas nossas falhas. Porque sentir-se ofendido tem a ver com pequenez espiritual. Tem a ver com ego. Então, Deus não é egocêntrico no sentido de falar assim, você está desdenhando da minha obra, você está desdenhando do que eu te dei. Não. Ele não tem essa necessidade de nos dar um perdão, simplesmente porque não se ofende. É claro, ele tem... eu imagino que como pai, que eu vou fazer uma adivinhação, é claro que ele se entristece quando a gente falha, no sentido de torcer. Que pai que não torce para um filho ter um bom resultado num teste? Todo pai torce, porque sabe que quando ele não tem, aquilo gera sofrimento. Nesse sentido, sim. Nesse sentido que Jesus chorava. Quando, por exemplo, Eurípides sonha com ele, e ele pergunta, por que chora Jesus? Chora por aqueles doentes? Chora pelos oprimidos? E aí ele fala assim, não, eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Então, nesse sentido, sim, o sofrimento. Mas não como uma punição, uma necessidade de perdão, né? Deus entende o nosso tamanho, Jesus entende o nosso tamanho, Jesus já passou pela etapa que a gente está percorrendo hoje. Então, abandona essa ideia, tá bom? 6º. No passado, eu não quis ser mãe, por medo de não ser uma boa mãe. Tenho tanto arrependimento por ter pensado coisas do tipo. Peço perdão toda noite a Deus e a meu filho. Então, essa pessoa mandou para mim esse desabafo, porque olha só, o filho, ele já tem uns mais de 10, 14 anos, eu acho, eu esqueci. Mas imagina só, essa irmã ainda está presa ao momento em que ela estava gestando e se sentia com medo de ter aquele filho e não sabia ao certo se queria ter. Então ela está carregando essa culpa por 14 anos, por 15 anos. Minha irmã, a maior prova de amor que você tem pelo teu filho não é ter tido a certeza de que você queria ele. Até porque a gente nunca sabe quem é o nosso filho. Eu não sei quais são os laços que me unem àquele espírito, mas é o que você faz por ele hoje. Entende? É como você mostra e dá a luz a ele todos os dias. Isso é ser mãe. Este medo que existe durante a gestação e até após o nascimento, principalmente no puerpério da mulher, não tenham culpa por isso. Não tenham culpa de ter um filho e sentir raiva. Não tenham culpa de ter um filho e ter vontade de chorar, desesperar e não querer. Isso tudo faz parte, primeiro, de questões orgânicas, hormonais. E segundo, de medos e fragilidades espirituais. Eu lembro da minha experiência, quando a enfermeira entregou o Theo para mim, eu falava assim, meu Deus, o que eu faço com esse bichinho? E o medo tomava conta, porque de repente você tem uma vida dependendo da tua.
Então, é natural que naquele instante, como ser humano que somos ainda em aprimoramento, o medo sobressaia ao amor. E tá tudo bem, minha irmã. Tá tudo bem. Depois, com o tempo, a gente vai perdendo este medo e vai aprendendo a substituí-lo pela fé, vai aprendendo a amar, vai aprendendo a cuidar, né? Então, não se apegue às nossas fragilidades do passado, né? Por fim, gostaria de saber qual a visão espírita sobre a fertilização. A visão espírita sobre a fertilização é que é um procedimento muito válido, porque tudo que conspira para a vida é super aceito. A ciência está aí para que a gente possa fazer uso dela em favor da nossa felicidade, em favor dos nossos sonhos. Claro, desde que isso não implique em desrespeito ao próximo. Mas se a gente tem o recurso da fertilização, graças à ciência, que sempre é inspiração de espíritos amigos, por que não fazê-la? Por que não fazê-la? O Divaldo tem uma fala, né? E eu vou citar essa fala atribuindo ao Divaldo, não significa que eu concorde ou que eu discorde, mas o Divaldo tem uma fala que ele diz que alguns espíritos que vão vir à Terra, eles têm tamanha grandeza espiritual que eles não se afinizam com a energia sexual. Então, muitos deles vão vir através da fertilização, né? Eu não vou falar que está certo ou que está errado, porque eu tenho que ter a humildade de saber que eu não tenho conhecimento para falar isso, mas ele trouxe essa questão, né? O que importa? O que importa não é o meio. O que importa, no fim das contas, não é se o filho veio do teu ventre, não é se o filho durante a gestação foi querido ou não. O que importa é a escolha de amar. O que importa é a vontade de dar à luz àquele filho todos os dias. Todos os dias. E se em algum momento você sofreu um aborto e você não foi mãe depois e ainda sente que tem uma pendência sobre aquele filho, peça perdão para ele. Peça perdão, porque ele não deixou de existir. Converse, escreva uma carta, fala: meu filho, quando a mamãe cometeu esse ato, quando o papai cometeu esse ato, eu vivia num momento de muita fragilidade, sim, eu não conhecia sobre a vida, eu tive medo, mas eu estou aqui para te escrever com muita humildade que eu quero sim que a gente se encontre, que eu quero sim reatar esses laços, e que seu pai e sua mãe são muito imperfeitos, sim, mas eu quero sim, outra vez, se Deus permitir e você aceitar, ter a oportunidade de te ter no nosso lar, independente se for nessa vida ou se for em outra. Outra coisa, tentantes agora, vou falar com os papais tentantes. Talvez não seja para você ser pai e mãe nessa vida, biologicamente. Mas, como eu te disse, tem outras formas de dar à luz. Mas um recurso muito precioso é também pedir perdão e incentivar o espírito que está programado para vir como seu filho às vezes, no sentido de que papai, mamãe estão se preparando para te receber. Tenha coragem, meu filho. Tenha coragem, minha filha. Você vai encontrar muito amor nesse lar. Você vai encontrar dificuldades, sim, porque somos seres imperfeitos, mas você vai encontrar muita vontade de ser perfeito, muita vontade de amar, muita vontade de crescer. E é algo que eu me emociono, porque eu vivi isso na nossa gestação, né? E eu conto isso apenas para dizer para vocês assim, cada um tem uma experiência, mas a gente nunca sabe o espírito que a gente vai receber e não sabe também o tamanho do medo desse espírito. Então, tenha coragem de amar, sobretudo.
sobretudo, tenha coragem de amar e de também guiar o Espírito que vos foi confiado como filho, que não necessariamente vem do teu ventre. Às vezes é um sobrinho seu, às vezes é um vizinho seu, às vezes é dentro da sua profissão que você encontra alguém e que para aquela criança você vai ter a função de mãe, porque você vai dar a luz para ela, você vai direcionar ela para a luz. E isso é ser mãe, isso é maternar, certo? Bom, meus queridos, essa foi a nossa conversa de hoje, né? Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. Espero que tenha ajudado a romper algumas algemas, né? Algumas coisas que te aprisionavam ao passado. Se de repente vocês ficarem ainda com alguma dúvida, pode mandar no direct. Quando eu puder eu respondo, né? Mas eu espero de coração que tenha ficado claro para todo mundo aqui, né? Então é isso. Vamos fazer a nossa prece final. Obrigado pela paciência. Obrigado por poder nos acompanhar neste novo horário, né? Eu prometo que agora, por um bom tempo, nós não vamos mudar novamente, viu? Desculpa aqueles que precisaram mudar, fazer reajustes, mas são as circunstâncias da vida, né? Então vamos lá? Vamos fazer a nossa prece final, meus irmãos, para a gente ir dormir? Para a gente ter uma boa noite de sono? Então, nesse instante, eu gostaria de te convidar a fechar teus olhos, acalmar teu coração, agradecendo a Deus pelos conhecimentos de hoje, compartilhados, conhecimentos esses que nos libertam e nos faz ter a cada dia certeza maior de que a gente está aqui nessa vida não é para ficar sofrendo, não é para ficar sendo punido, é para a gente se libertar e que a colheita não é uma punição, é um ensinamento e que uma vez compreendido o propósito de cada colheita é sempre a oportunidade de uma nova semente. Obrigado, Jesus. Abençoa cada coração que esteve aqui conosco. Abençoa a nossa vida, a nossa noite. Cuida e ilumina o coraçãozinho daqueles tentantes que estão em busca do seu filhinho. Encaminha, Senhor, a missão maternal de acordo com a providência divina tua, com o merecimento e com a programação reencarnatória. Obrigado, Jesus. Só o amor pode trazer a paz quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração com a essência do perdão, deixando a alma leve. Seu matiz de um sonho desbotar com toques de amor, a cor renascerá. E se sofrer uma desilusão na brisa do perdão, o amor encontrará
encontras paz e alegria, se são iguais na vida todos os dias. Espalhe o amor no caminho e verás que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. É isso aí, meus queridos. Um beijo no seu coração, muita luz, muita paz e uma noite cheia de bons encontros e bom descanso. Fiquem com Deus. Até semana que vem.